O candidato do PSOL à prefeitura da cidade de São Paulo escreveu uma carta aos evangélicos. O que nós podemos aprender com esta atitude do candidato? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. O candidato da esquerda à prefeitura da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos, ele lançou o que chamou de Carta aos Evangélicos, onde ele ali faz uma série de promessas, mostrando sua solidariedade, sua aproximação, seu respeito pelos cristãos, mais especificamente aos evangélicos. Ora, todo mundo sabe que a ala evangélica no Brasil ela é fortemente marcada por uma visão conservadora, portanto de direita. Então há o desejo aí de captar votos desse setor. Mas essa carta, ela simplesmente demonstra aquilo que a esquerda sempre faz para chegar ao poder, ou seja, mente. Mente, distorce a verdade com o objetivo apenas de alcançar o poder. Uma vez alcançando o poder, vão aplicar sim as suas medidas catastróficas, draconianas, contra não só os evangélicos, mas contra a sociedade em geral. Mas vejamos o teor da carta. A carta de Boulos aos evangélicos diz o seguinte: Prezados irmãos evangélicos e evangélicas, quero reforçar nosso compromisso com o Estado laico. Meu governo respeitará os evangélicos assim como todas as religiões. Nenhuma ação da prefeitura irá ferir seus valores. Ao contrário, nosso objetivo é respeitar o direito de todos de viver conforme sua fé, garantindo que cada cidadão organize sua vida da maneira que escolher. Vamos juntos garantir que nossos jovens tenham chances de aprender, empreender e prosperar. Bem, essa é a carta aos evangélicos, mas isso é risível, isso é uma piada. Porque eu quero tratar aqui de alguns pontos, da própria carta e demonstrar que isso é uma falácia, isso é uma bravata, isso é uma mentira, como de fato a esquerda sempre faz ao longo de toda a sua história nesse mundo. Ora, quando ele diz assim, prezados irmãos evangélicos e evangélicas, já começa aí por evangélicos e evangélicas, mas ele chama de irmãos, ele não é irmão. Ele não é um irmão em Cristo. E nem ele se vê como um irmão em Cristo. Então, começa daí. Já a própria introdução simples da carta já mostra a bravata. Ele continua dizendo, quero reforçar nosso compromisso com o Estado laico. Não, a esquerda ela não promulga um Estado laico. O que é um Estado laico? O Estado laico é aquele que não se envolve em questões de religião, seja na moral, seja nos costumes, seja nos valores, não interfere. Mas todo governo de esquerda, ele não é laico, ele é ateu, anticristianismo. Então nós precisamos entender isso, porque os valores do cristianismo são empecilhos, são barreiras contra aquilo que a esquerda deseja aplicar. Ele continua dizendo, meu governo respeitará os evangélicos assim como todas as religiões. Ok, Guilherme Boulos, então você diz que vai respeitar os evangélicos assim como todas as religiões. Eu pergunto para você, quando um evangélico ele se pronunciar com relação ao movimento LGBTQI+, de acordo com o que a Bíblia diz, você vai respeitar? A sua prefeitura vai respeitar isso? Por exemplo, se alguém manifestar isso publicamente, eu duvido muito, porque de fato, como eu disse, é uma bravata. Ele diz o seguinte, nenhuma ação da prefeitura irá ferir seus valores. Mentira! Mentira! Isso significa dizer que você não vai lutar pela legalização do aborto? Ou você não vai lutar para que essas práticas sejam aprovadas? Eu duvido muito. Eu não estou dizendo que você deva agir contra qualquer religião, de jeito nenhum. O que eu quero dizer é que nenhum governo ele tem o direito de se envolver nos valores da sociedade. Os valores da sociedade pertencem a ela e a cada setor a que grupos sociais pertencem. Mas não vai fazer isso. Muito pelo contrário. Então eu tenho certeza absoluta de que a prefeitura, sob seu governo, irá
respeitar os valores evangélicos. Não, vai ferir sim. Ele continua: ao contrário, nosso objetivo é respeitar o direito de todos de viver conforme sua fé, garantindo que cada cidadão organize sua vida da maneira que escolher. Escuta aqui, senhor Guilherme Boulos. Então significa dizer, por exemplo, que aquelas famílias que não quiserem matricular seus filhos nas escolas fundamentais e ensiná-las no modelo que é conhecido como homeschooling, a prefeitura vai respeitar essa decisão, vai respeitar essa opção? Sim, porque a nossa Constituição diz que a educação das nossas crianças é de responsabilidade do Estado e da família. Então a família também está no mesmo pé de igualdade, segundo a nossa Constituição, na educação dos nossos filhos. Significa dizer, então, que se uma família resolver aplicar esse modelo em seus filhos, a prefeitura vai concordar? O executivo da prefeitura vai abonar? Depois ele continua dizendo: vamos juntos garantir que nossos jovens tenham chances de aprender, empreender e prosperar. Mas é exatamente isso que a esquerda não faz. A esquerda ela não leva os jovens a empreender, a prosperar. A aprender, sim, mas a aprender suas narrativas. Aprender essas afetações de valores que pertencem à esquerda. E na oportunidade, parece-me que ele citou Mateus 25, de 31 a 46. Ali, o Senhor Jesus, o Cristo da glória, ele fala do julgamento final. E no julgamento ele diz assim: olha, vinde bendito de meu Pai, porque tive fome, sede, estava nu, desamparado e me assististes. E aí depois ele vai dizer para o outro lado: olha, vocês serão banidos da minha presença para o fogo eterno, porque tive fome, sede, nu, abatido, e vocês não me ampararam. E aí ambos vão perguntar: Senhor, quando foi que nós amparamos? E aí Cristo responderá: quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos. Então Cristo não está ensinando aqui aquilo que a esquerda promulga, que não pratica, mas promulga, né? Se coloca como guardiã desses valores de auxiliar os mais pobres, os mais necessitados. Não, aqui está falando do amor, da mutualidade do corpo de Cristo entre os cristãos, entre os crentes, a manifestação do amor dos cristãos. Isso está em consonância com Gálatas, capítulo 6, verso 10. Lá diz o seguinte: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. É isso que a Escritura Sagrada diz. Sim, devemos fazer o bem a todos, mas nossos irmãos em Cristo possuem primazia. Por quê? Porque manifesta o amor, a comunhão, a coesão do corpo de Cristo. Claro que cada cristão deve ser também misericordioso e solidário com aqueles que não são cristãos e que padecem sofrimento. Claro, mas esse texto ele não está abonando o fato de que o verdadeiro cristão é aquele que só olha para ajudar aos pobres, os necessitados. Não. O cristianismo é muito mais que isto. E cristianismo celebra a comunhão do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, vivendo o amor cristão, mantendo a coesão desse corpo, aí sim, ele certamente será bênção para aqueles que não são cristãos. Ora, isso me faz lembrar o próprio atual presidente Lula. Na campanha, ele disse que era contra o aborto. Depois que ganhou, já era. Não há mais o que fazer. Aliás, o presidente Lula, ele, numa última afirmação desesperada para angariar apoio entre os cristãos evangélicos, ele disse o seguinte, ele disse, olha, o Senhor Jesus, o Senhor da glória, ele era de esquerda. Que história é essa? Como assim de esquerda? Não, porque ele veio, ele esteve ao lado dos pobres, dos desvalidos, dos necessitados, mas para promulgar o reino de Deus, para promulgar a salvação, o interesse do Senhor da glória, o Rei do universo, Cristo, o majestoso Senhor, era pregar o evangelho, trazer a palavra de salvação. Era isto que ele trazia
mostrando, aí sim, fazendo paralelo, mostrando que aqueles que são egoístas e se apegam a este mundo, ao vil metal, às riquezas, eles estão fadados ao fracasso absoluto na eternidade, porque se apegam àquilo que é perecível e eles tratam a riqueza como um Deus. Por isso ele diz: não podemos servir a dois senhores. Ou servimos ao Senhor Deus, ou servimos às riquezas. Esse é o contexto. Não que Cristo era de esquerda, porque a esquerda, primeiro, ela utiliza esse discurso de auxílio aos pobres apenas para assumir o poder. Uma vez assumindo o poder, ela esmaga os pobres, esmaga os necessitados. Isso está na história. Se nós olharmos, por exemplo, os países que se tornaram socialistas e que se promulgavam como nações comunistas, ou mesmo governos que assumem, eles vão destruir os pobres. O Brasil está acontecendo isso, onde os mais pobres é que pagam a conta maior dos tributos pesados, dos impostos. Se uma pessoa sem recursos financeiros no passado, no período do governo Bolsonaro, tinha a possibilidade de comprar, de importar blusas, enfim, quinquilharias lá da China, agora ele vai ter que pagar imposto de tudo. É assim que funciona. Então não se engane, não caia nesta conversa. A esquerda, ela é anticristã em todos os sentidos. Primeiro porque ela é imanente, ela olha apenas para este mundo. Ela quer trazer redenção para dentro da história, quando nós sabemos que isso, biblicamente, não irá acontecer. A esquerda, ela celebra e luta para assumir o poder. Esse é o objetivo. E dominar. Esse é o objetivo. Então nós não devemos nos enganar. Eu trouxe apenas esse exemplo da carta aos evangélicos, do candidato de esquerda para a Prefeitura de São Paulo, apenas para nos lembrar de uma verdade inquestionável. Não se pode viver ao mesmo tempo um cristianismo sério e compromissado, tendo também o coração dividido com qualquer que seja o pensamento de esquerda. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que já está inscrito, dá uma checada. Se não está inscrito, dá uma checada também e se inscreve, aperte o sininho, comente, compartilhe, o famoso triplo C. Ajude esse canal, por favor, ajude-nos a crescer um pouquinho mais. E até a próxima.